Bom dia, irmão e irmã em Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. A história de Moisés é uma das narrativas mais significativas da Bíblia, e é encontrada no livro de Êxodo, que abrange os capítulos 2 a 40, e também em outros livros como Deuteronômio. Mas por que o faraó ordenou a morte dos bebês masculinos? O que fez Moisés fugir do reino egípcio? Quais foram os castigos que os egípcios enfrentaram? O que levou os hebreus a adorarem um bezerro de ouro? O que houve com Moisés e quem ficou como líder em seu lugar? E o mais importante, qual a lição que podemos tirar dessa história para a nossa vida? Descubra todas as respostas ao decorrer desse vídeo. Moisés nasceu durante um período em que os hebreus eram escravizados no Egito. O faraó, como governante supremo do Egito, desejava manter controle total sobre todas as pessoas em seu reino. A escravidão e a opressão eram formas de garantir que os hebreus permanecessem submissos e não se tornassem uma força que pudesse desafiar o governo egípcio. Um dos atos do faraó do Egito foi ordenar a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino para subjugar o povo hebreu. Entretanto, a mãe de Moisés, para salvá-lo, o colocou em uma cesta e o deixou à deriva no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e, com compaixão, decidiu adotá-lo como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés. Moisés cresceu como um príncipe no palácio do faraó, mas quando se tornou adulto, ele descobriu sua verdadeira origem hebraica. Um dia, enquanto percorria o campo, ele testemunhou um egípcio espancando um hebreu. Cheio de ira, Moisés matou o egípcio e o escondeu na areia. No entanto, o fato foi descoberto, e Moisés ficou com medo, e fugiu para a terra de Midian. Em Midian, Moisés encontrou refúgio e se casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Ele se tornou um pastor de ovelhas, levando o rebanho de Jetro para pastar no Monte Horebe. Foi nesse local que Moisés testemunhou uma sarça ardente, um arbusto em chamas que não se consumia. Intrigado, ele se aproximou e ouviu a voz de Deus chamando-o de dentro da sarça. Deus revelou-se a Moisés como o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e o escolheu para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Moisés relutou em aceitar a missão, sentindo-se inseguro de suas habilidades. Mas Deus prometeu estar com ele e deu-lhe sinais para mostrar seu poder. Deus disse a Moisés que ele estaria presente para ajudá-lo e que Moisés deveria voltar ao Egito e enfrentar o faraó. Moisés retornou ao Egito e encontrou seu irmão Arão, a quem Deus também havia escolhido para ajudá-lo. Juntos, eles se apresentaram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir, para que possam me adorar no deserto. No entanto, o faraó se recusou a libertar os hebreus, e em vez disso, aumentou a carga de trabalho, e a opressão sobre eles. Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito, para mostrar seu poder e pressionar o faraó a libertar o povo hebreu. Moisés estendeu sua vara sobre o rio Nilo, e toda a água do rio se transformou em sangue. O rio se tornou impróprio para consumo, cheirava mal e todos os peixes morreram. Essa praga durou 7 dias. Os magos egípcios também foram capazes de transformar água em sangue, através de suas artes mágicas, o que aumentou o ceticismo do faraó. Moisés advertiu o faraó que, se ele não libertasse os hebreus, o Egito seria invadido por rãs. Deus enviou uma grande quantidade de rãs que se espalharam por todo o país, entrando nas casas, nos quartos, nas camas e nos fornos. Os magos egípcios também foram capazes de produzir rãs, mas não conseguiram removê-las. O faraó pediu a Moisés para interceder, e em resposta, Deus removeu as rãs. No entanto, o faraó endureceu seu coração, e não libertou o povo. Moisés estendeu sua vara sobre a terra, e todo o pó da terra se transformou em piolhos.
Esses piolhos infestaram pessoas e animais em todo o Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir o milagre, mas não conseguiram. Essa praga irritante e incômoda continuou por algum tempo, mas o faraó permaneceu obstinado em sua recusa de libertar os hebreus. Deus enviou uma infestação de moscas por todo o Egito, exceto na terra dos hebreus. As moscas eram tão abundantes que cobriam o chão, as paredes e o ar. Elas causavam grande incômodo e repulsa. Novamente, o faraó pediu a Moisés para interceder junto a Deus e remover as moscas. Moisés concordou, mas exigiu que o faraó libertasse os hebreus. Assim que as moscas desapareceram, o faraó endureceu seu coração novamente. Deus feriu o gado do Egito com uma doença terrível, causando a morte de todo o gado egípcio, incluindo o gado selvagem. No entanto, o gado dos hebreus não foi afetado. Essa praga foi uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses egípcios associados ao gado, mostrando que ele era o único Deus verdadeiro. O faraó verificou e confirmou a morte do gado, mas ainda assim não liberou os hebreus. Moisés então lançou cinzas ao ar na presença do faraó, e as cinzas se transformaram em úlceras que causaram feridas inflamadas e dolorosas nas pessoas e nos animais. Essas úlceras foram uma manifestação do julgamento divino sobre a maldade do Egito. No entanto, mesmo diante desse sofrimento, o faraó endureceu seu coração e se recusou a libertar os hebreus. Deus enviou uma tempestade de granizo, acompanhada de trovões e relâmpagos, sobre o Egito. O granizo destruiu as plantações, as árvores, e todos os seres vivos que estavam ao ar livre, exceto na terra dos hebreus. Essa praga causou devastação e prejuízos significativos, mas o faraó ainda não se rendeu. Deus enviou uma nuvem de gafanhotos que devorou todas as plantações e árvores que restaram, após a praga do granizo. Os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito, escurecendo o céu com sua quantidade. Eles comeram tudo o que encontraram pela frente, deixando o país em ruínas. O faraó, diante dessa calamidade, chamou Moisés e Arão e disse que permitiria que os hebreus fossem adorar a Deus, desde que eles deixassem seus rebanhos para trás. No entanto, Moisés insistiu que levariam seus rebanhos consigo. O faraó se recusou mais uma vez a libertá-los. Deus cobriu o Egito com uma escuridão densa por 3 dias. Essa escuridão era tão intensa que as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém ousava se mover. No entanto, havia luz nas áreas habitadas pelos hebreus. Essa praga revelou o poder e o controle absoluto de Deus sobre a luz e as trevas. O faraó chamou Moisés novamente, e concordou em permitir que os hebreus partissem, mas sem levar seus rebanhos. Moisés recusou-se a aceitar a oferta, e a deixar que parte do povo fosse embora. O faraó, furioso, rejeitou a libertação. Essa foi a praga mais terrível e trágica de todas. Deus anunciou que à meia-noite, o primogênito de cada família no Egito, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro nas masmorras, seria morto. No entanto, os hebreus receberam instruções para sacrificarem um cordeiro sem defeito, e passarem seu sangue nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, ele poupou as casas que tinham o sangue do cordeiro, enquanto todas as outras casas sofreram a perda dos primogênitos. Foi nessa praga que o faraó finalmente cedeu, e permitiu que os hebreus partissem. Finalmente, após a última praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó permitiu que os hebreus partissem. Moisés liderou o povo em sua fuga do Egito, seguindo em direção à terra prometida. Durante o caminho, Deus os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Enquanto estavam no deserto, o povo enfrentou inúmeros desafios e momentos de dúvida.
Eles se queixaram a Moisés várias vezes, sentindo falta da vida no Egito, e questionando a liderança de Moisés. Moisés, por sua vez, intercedeu pelo povo perante Deus, buscando sua orientação e misericórdia. No Monte Sinai, Moisés subiu a montanha para encontrar-se com Deus, passou 40 dias e 40 noites, e recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto estava no topo do monte, Deus também entregou a Moisés instruções detalhadas sobre o tabernáculo, as leis, e os rituais a serem seguidos pelo povo. Enquanto Moisés estava ausente, o povo começou a se sentir inseguro e ansioso. Eles pediram a Arão que fizesse um bezerro de ouro para adorar. Ao descer do monte testemunhar essa idolatria, Moisés ficou furioso. Ele jogou as tábuas dos 10 mandamentos no chão, destruiu o bezerro de ouro, e puniu os culpados. Moisés passou a liderar o povo hebreu, por muitos anos no deserto, ensinando-lhes as leis de Deus, resolvendo conflitos, e buscando a orientação divina. Deus continuou a mostrar sua presença, através de sinais milagrosos, como a provisão de água da rocha, e o maná do céu. No final de sua vida, Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida. Ele reuniu o povo, e os instruiu em relação às leis e aos mandamentos de Deus, relembrando-os dos feitos e das promessas de Deus, ao longo dos anos. Moisés designou Josué como seu sucessor e encorajou o povo a obedecer a Deus, e permanecer fiel a ele. Antes de entrar na terra prometida, Moisés subiu ao topo do Monte Nebo, onde Deus mostrou a ele a terra prometida, embora não pudesse entrar nela. Moisés morreu e foi sepultado por Deus, em um lugar desconhecido. A história de Moisés é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus, da importância da obediência, e da liderança de Moisés na libertação do povo hebreu. Moisés enfrentou inúmeros desafios, mas Deus o capacitou, e orientou em cada etapa do caminho. Este vídeo faz parte de uma playlist completa sobre histórias bíblicas. Você pode assisti-la inteira gratuitamente nesse canal. Espero que essa reflexão tenha lhe inspirado de alguma forma. Se inscreva no canal, e ative o sininho, pois temos orações todos os dias às 7 da manhã e 7 da noite. Obrigado por assistir, e um abençoado dia a você.